Você tem medo da morte? Tudo bem, meus amores? Vamos falar sobre isso? Eu tenho uma pessoa que eu acompanho há aproximadamente 4 anos e eu prometi para ela que eu ia gravar um vídeo falando sobre isso, porque esta é uma pauta relativamente recorrente aqui no consultório. É um tema desafiador, é um tema difícil, muitas pessoas têm medo até de falar o nome, né? Ai, eu tenho medo de acontecer algo mais grave, eu tenho medo de alguma coisa ruim acontecer, mas às vezes as pessoas não conseguem dizer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder alguém. Então, assim, de fato, é uma pauta muito sensível para muitas pessoas. E o que eu tenho trabalhado com ela é isso, que ela me questionou em uma determinada sessão, ela falou assim, Rê, é normal ter medo da morte? E eu falei para ela, querida, eu acho que quem não tem medo da morte é porque não assimila emoções, né? Então, assim, aí seria uma questão patológica, mas todos temos, né, gente? Todo mundo tem medo do desconhecido, do fim, do desamparo que a gente pode deixar um familiar, um sentimento de orfandade quando a gente considera a perda de nossos pais, de nossos avós, né? A nossa ancestralidade, ela diz muito dessa segurança, desse alicerce realmente. E a nossa descendência diz da nossa responsabilidade, né? De estrutura, de suporte, de equilíbrio, de amparo. Então a gente tem ali um amparo em dois extremos diferentes, né? E todos nós estamos sujeitos a refletir sobre isso em diversos momentos da nossa vida. Então, assim, a morte é uma questão muito delicada e assim, eu suponho que vocês já tenham vivenciado coisas do tipo. Normalmente é um tipo de conversa fiada que surge no velório. Conversa fiada no sentido próprio da palavra, o jogar conversa fora. Por quê? Estão todos ali numa situação tão incerta, tão vulnerável, tão eu não sei o que fazer, seja se somos nós que estamos nos despedindo de alguém ou que a gente esteja lá prestando a solidariedade. Mas é muito comum ter conversas fiadas nesse sentido, né? De que a gente fica tão desconfortável que a gente tenta amenizar um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês já viram situações de contar piada no velório. Vocês já vivenciaram isso? Então, assim, tudo isso são mecanismos de defesa que as pessoas constroem para que elas consigam lidar com aquela situação que é extremamente desconfortável para todos. E aí, voltando no ponto que eu queria citar, que é justamente isso, assim, de mas é a única certeza da vida é a morte. Mas todo mundo vai morrer, a gente só não sabe a hora. São falas que não mudam nada, né? Ali no coração de quem está se despedindo da pessoa, são falas completamente irrelevantes. Então, assim, isso traduz o quão desafiador é para todo mundo lidar com esse desfecho, esse encerramento, esse e agora, como é que vai ser? Então, assim, o medo da morte, gente, é uma coisa muito natural. Então, ou a gente tem o medo por perder alguém, ou a gente tem medo por nós mesmos, né, podermos ser esta pessoa que está numa situação que a morte se faz como uma possibilidade na nossa vida, né? Isso quando a gente está fazendo algum exame médico mais detalhado, quando a gente precisa ter um retorno de algo que a gente já está ali ou sentindo muitas dores, enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês? É importante que a gente, primeiro de tudo, valide o tema. A morte é algo que a gente precisa tentar naturalizar o máximo possível, porque ela vai se fazer presente na nossa vida hoje, amanhã ou daqui a 57 anos. Então a gente precisa entender isso. E para tal, o que eu aconselho aqui enquanto terapeuta para os meus pacientes é: vamos tentar buscar a raiz desse medo, aonde ela está.
É porque eu perdi uma vovó e eu não tive tempo de me despedir dela. É porque eu estava no exterior e eu perdi uma pessoa da minha família, eu não consegui chegar a tempo de participar de um velório e viver o processo da despedida. Então a gente precisa ir caso a caso, fazendo uma imersão ali em cada etapa da vida da pessoa para a gente tentar entender aonde esse medo está ancorado. Então, gente, para cada situação, a gente tem um tipo de compreensão diferente, né? Se foi uma vivência traumática que a pessoa teve, tipo esses exemplos que eu dei, a gente precisa proporcionar ao paciente uma oportunidade de ressignificar aquilo, encontrar um meio de elaborar esse luto. E aí surge uma técnica que é muito bacana, ela chama escrita terapêutica. Então, a gente pode, junto do paciente, ou sugerir a ele que faça, no momento que ele estiver confortável, que ele faça essa escrita. Ele pode fazer uma escrita dele mesmo, tudo que ele sente, tudo que ele queria dizer para aquela pessoa, uma despedida para a própria pessoa. Com crianças, a gente faz muito essa técnica, ela é extremamente eficaz. A gente proporciona a criança escrever ou fazer um desenho. Então, assim, seja a vovó, seja um irmãozinho, seja um coleguinha da escola. Eu perdi uma coleguinha de escola quando eu tinha 7 anos e foi algo muito difícil, porque assim, eu ainda era muito menina, não só para mim, né, gente, para toda a turminha da escola foi muito difícil, porque a gente ainda era muito jovem, a gente não tinha muito consciência daquilo, né? E ali a criança, quando tá ali nos 6, 7 aninhos, é quando a gente está consolidando caráter, consolidando personalidade, e a gente começa a conseguir entender e questionar o mundo, o meio. E a gente perdeu essa coleguinha. Então foi algo muito difícil, né? Que hoje eu tenho uma vaga lembrança, mas que na época eu sei que eu dei um pouquinho de trabalho assim para os meus pais, porque eu entrei num luto desafiador, que ela era muito minha amiguinha mesmo. Enfim, então quando a criança perde uma pessoa, a gente sugere que ela faça uma cartinha, que ela faça um desenho bem bonito, e aí você pode ou não levar a criança ao cemitério para que ela faça essa despedida. Tem famílias que não gostam, que não querem, tem os casos que a pessoa foi cremada, então ela não está num lugar específico, né? Que para algumas pessoas é extremamente importante ter esse lugar para visitar de tempos em tempos, para ir lá e sentir um pouquinho a presença da pessoa ali. Então, gente, a escrita terapêutica, ela tende a ser muito eficiente. Renata, depois que eu escrevi, eu tenho que guardar, eu tenho que fazer alguma coisa com isso? Não, porque o ato da escrita, ele por si só já é um processo de elaboração e de ressignificação daquela perda. Então, tende a ser uma técnica muito eficiente por isso. Pode guardar, pode jogar fora, pode queimar, aí fica a seu critério, tá? Mas então a gente tem aí, primeiro a gente tem que entender a origem, depois a gente entra nesse processo de elaboração, né? Desculpa, de ressignificar. Então é importante que a gente compreenda isso, esse passo a passo. Busque ajuda. Renata Terapia resolve tudo. Olha, gente, de verdade, pela minha experiência, tudo que são dores emocionais, a terapia resolve sim. Um minutinho. Desculpa, gente, me deu uma crise de tosse, eu precisei dar uma pausa aqui. Então, o que que acontece? É importante que a gente compreenda o inevitável que é o processo de despedida, o processo da morte. Então, eu tenho costume de falar aqui no consultório que a gente vem nesse mundo para fazer carreira solo. E ao percurso da vida, a gente vai tendo pessoas que estão conosco, o que não significa que ficarão conosco a vida inteira. A gente não pode dizer isso nem da família, que dirá de amigos, de cônjuges, de colegas de trabalho, de empregos, né? Então é importante que a gente compreenda isso, o teor de inevitável que a morte tem, né? Então, quando a gente compreende isso, quando a gente vai a fundo e a gente tenta entender a raiz dessas questões, esse sentimento de orfandade ou esse sentimento de desamparo familiar, tudo isso vai proporcionando que eu falo que a gente consiga colocar cada coisa na sua devida caixinha.
porque aí a gente desfaz, é como se fosse um emaranhado. Então, quando a gente vai se focando em cada um desses pontos aqui que eu falei com vocês, é como se a gente estivesse desfazendo esse nó. E quando a gente olha esse nó, ele tá aqui no coração e dói tudo, né? Aí o medo da morte, a gente abstrai tudo que tá em volta, né? Vocês já passaram por alguma situação de ter que fazer um exame? Exemplo, uma biópsia. As meninas passam muito por isso, de ter que fazer uma mamografia e encontra um nódulo, o que que eu vou fazer com isso? Já tem um pânico ali instantaneamente instaurado. Meu Deus, será que eu tô com câncer? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia? Será que eu vou ter que fazer químio? Então a mente da gente, ela desdobra as informações com muita velocidade. Então quando a gente fala de ter consciência, de colocar as coisas em cada caixinha, é muito em função disso. É de a gente trazer para o agora. Opa, eu falo muito isso. Pausa no barulho e vamos voltar para o agora. Vamos dizer, mente inconsciente, espera aí, que tá difícil de acompanhar. Traz para a mente inconsciente que é isso, é essa razão, é esse confrontar. Tem razão para me desesperar? Tem justificativa para que eu fique em pânico? Tem indício para que isso seja realmente o que eu estou temendo que seja? E vocês percebem que com isso eu não estou dizendo que a gente tem que banalizar nada. Não tem. A gente só tem que tentar exercitar, estar no momento presente. Estar no agora e viver cada etapa, seja ela para onde ela for. Então, gente, resumindo, sim, o medo da morte é real, todos nós temos. É importante que a gente busque a raiz do medo, que a gente tente entender e dimensionar. Eu falo que dar a margem para a gente saber exatamente do que aquilo se trata. Se for o caso de um luto não vivido ou mal resolvido, a gente pode buscar a escrita terapêutica, a gente pode buscar, no caso das crianças, os desenhos, a gente pode buscar conversar. Mas eu não quero falar em voz alta. Escreve. Escreve para mim, que sou sua psicóloga, exemplo. Escreve para uma irmã, escreve para o seu cônjuge, fala, olha, eu queria que você soubesse como eu estou me sentindo, enfim. Recursos existem, gente, mas mais do que a gente falar de recursos, a gente precisa, primeiro de tudo, validar que o medo está lá e que ele é real. E principalmente que tá tudo bem sentir medo. Tá tudo bem você temer a morte. Por mais que ela seja a única certeza da vida, que é uma verdade, a gente nunca tá pronto para isso. Se fosse assim, ninguém sofreria nas despedidas, não é? Então, gente, eu quero deixar essa reflexão hoje. Se você já teve dificuldade em vivenciar um luto, se você é uma dessas pessoas que tem muito medo da morte, se você já foi essa pessoa que ajudou alguém a lidar e a elaborar, vivenciar esse luto e se sentir confortável, comenta aqui, divide a sua história com a gente, eu acho que é muito legal. Às vezes, quando a gente percebe que outras pessoas estão lidando, vivendo, sentindo coisas parecidas com as que a gente sente, isso por si só também traz um sentimento de amparo e facilita com que a gente lide com os desafios, tá bom? Então, por hoje é isso. E cuidar disso, falar disso, não é constrangedor. Ter medo da morte não é uma atitude infantil, é real. Todos temos, tá bom? Então, um beijo. Espero que essa reflexão abrande um pouquinho o coração aí das pessoas que estão passando por isso, por alguma situação difícil e temendo esse aspecto tão incerto da vida da gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.